Ei, som, teste, som. Ei, som, teste, som. Tá ao vivo, não? Boa noite, gente. Me falem aí se o áudio tá ok para vocês. Me falem aqui, a imagem, o som tá legal, estão ouvindo legal. Atrasamos aí um pouquinho, mas pode ter certeza que vai valer a pena. O objetivo dessa live ela tem um propósito muito claro, muito específico. Eu vou explicar aqui para vocês, mas eu preciso de um feedback de alguém aí. Se o som tá ok, se tá tudo legal aí, se vocês estão ouvindo bem. Fala comigo alguém aqui, por favor. Seja muito bem-vindo, tá? A gente ia fazer só no Instagram, mas a gente está começando a movimentar também o nosso canal no YouTube. Então, no YouTube a gente vai começar também a produzir alguns vídeos. A gente vê muita gente usando a internet para muita coisa. E o propósito do meu coração é usar a internet para edificar a sua vida, para conversar com você um pouco. Pode ter certeza que será um canal que vai ouvir você, vai orientar você. Então, se você gostar, você pode dar o joinha, você pode compartilhar, se inscreva no canal para que sempre que chegue um material aqui, você seja notificado. Se você não gostar do vídeo, compartilha com seus inimigos, com quem você não gosta. Brincadeira. Mas ajuda a gente. Se você entender que o material edificou a sua vida, ou trouxe algo de bom para você, compartilha, por favor, ok? Galera, tá falando aí? Como é que tá o som? Tá todo mundo ouvindo, beleza? Ok. Como eu sei que hoje é sexta-feira, sextou, então eu sei que você não tem muito tempo para estar aqui comigo, eu vou ser bem objetivo. Primeiro, obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando essa caminhada aqui no YouTube, então espero que você possa se inscrever, clica no sininho, clica o joinha, comenta, vai ajudar a gente bastante, tá bom? Meu pastor caiu, e agora? O contrário do que talvez você possa estar pensando ontem ou hoje, o que antecedeu essa live, o objetivo aqui não é expor ninguém, não é falar da vida de ninguém, muito pelo contrário. Nos últimos tempos, últimos meses, nós temos visto escândalo atrás de escândalo acontecendo e a gente fica se perguntando, né? Até quando vai isso? Por que que isso acontece? O que que nós devemos fazer diante dessas questões de escândalo? O objetivo dessa live não é falar com quem caiu. Essa live é exclusiva para você que talvez se decepcionou, que talvez está olhando para a igreja e não está tendo mais vontade de ir à igreja. Talvez você está com seu coração hoje chateado, amargurado, triste, porque talvez você está decepcionado com a igreja. E eu quero te falar que eu já tive aí nesse lugar onde você está. Eu já me decepcionei muito. Você não tem ideia quanto. E eu gosto muito desse cenário, a igreja com as luzes apagadas, porque geralmente os nossos conteúdos, ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Quando o culto está acontecendo, né? Quando a liturgia está acontecendo, quando as luzes estão acesas, quando as pessoas estão com as suas roupas bonitas, é tudo muito bom, é tudo muito maravilhoso. O problema é quando as luzes se apagam. Fazer a live e os nossos vídeos aqui nesse local é exatamente para falar nesse momento de igrejas vazias, onde o que acontece nos seus bastidores muitas vezes traz tristeza ao nosso coração. E o objetivo aqui é trazer para você um pouquinho de como lidar com tudo isso. E a primeira coisa é entender que para todo mundo é sabido o que aconteceu com o pastor Tiago Alicerce. Para quem não sabe, Tiago Alicerce era um pastor que estava crescendo aí
principalmente nos podcasts, falando um pouquinho sobre a igreja. E eu me lembro de muitas pessoas usarem vídeos, né, do pastor Tiago Alicerce para poder confrontar, né, afrontar a sua liderança. Porque existe uma diferença entre confrontar e afrontar. Quando você afronta alguém, você está faltando com respeito. Quando você confronta alguém, você ama essa pessoa e está confrontando para que essa pessoa, se tiver errada, ela alinhe o coração. Então, confrontar é uma demonstração de amor. É você corrigir alguém para que essa pessoa melhore a sua vida. Agora, afrontar não, é desrespeitar o outro, né? E infelizmente, muitas pessoas usaram textos do pastor Tiago Alicerce, usaram vídeos para afrontar suas lideranças, né? E talvez um dos termos mais usados era liderança abusiva, né? E eu não sou contra, né? Eu não sou a favor de liderança abusiva, eu sou contra, sabe? Mas existe algo que nós precisamos entender. A gente está chegando num momento na igreja em que nenhum pastor presta, nenhuma liderança presta. Sabe? Então, muitas vezes, ficar pegando textozinhos, videozinhos da internet, para ficar jogando indireta para as pessoas, é típico de quem ainda não cresceu. É típico de quem ainda é menino. E uma coisa que nós precisamos aprender é crescer, é amadurecer. Eu poderia falar muito sobre isso, mas esse não é o foco desse vídeo. Eu sou contra a liderança abusiva, porque a Bíblia é contra a liderança abusiva. Eu inicio com o texto no livro de 3 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebeu. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. A Bíblia está falando de um presbítero, a Bíblia está falando de um pastor chamado Diótrefes. Diótrefes era líder de uma igreja. E a Bíblia diz que ele não recebia Paulo, ele não recebia quem Paulo enviava, e ele proibia os irmãos de receber líderes. Então, esse é o primeiro ponto de uma liderança abusiva. Alguém que proíbe você de frequentar uma outra igreja, uma outra denominação. Essa é a primeira característica. A segunda característica de uma liderança abusiva é alguém que quer ser o primeiro em tudo na sua vida. Pastores e líderes que não permitem que você converse com outros pastores, que você se relacione com pessoas de outras igrejas. Liderança abusiva são líderes e pastores que querem obter o controle sobre a sua vida. Não, você tem que pedir autorização para o pastor para visitar uma igreja, para ir em algum lugar. Então, existe muito isso. Muito. Mas eu quero trazer alguns pontos para você e dizer que muito da liderança abusiva é culpa de ovelhas que não têm conhecimento bíblico. De forma nenhuma eu vou isentar aqui pastores, mas eu quero dizer algo para você muito sério. Só tem pastores assim porque tem ovelhas e pessoas que alimentam esse sistema. E quando eu falo do sistema, eu estou falando do sistema religioso mesmo, que só visa recurso, que só visa manipulação, domínio, sugar tudo que pode das pessoas. Entende? Então não adianta você virar para mim e falar assim, eu não concordo com isso na minha igreja. Querido, entenda, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Você vai encontrar uma igreja que tem problemas, mas eu vou falar disso já já, porque existem características que toda igreja séria precisa ter. Então, muitas vezes, você reclama de um sistema que você mesmo alimenta. Sabe, eu acredito muito em lugar. Eu acredito muito que existe um lugar específico que Deus quer que você esteja.
Só que nós, nessa busca desenfreada por uma igreja perfeita, que nos agrade, a gente fica pulando de galho em galho, e uma árvore, quando ela é mudada, muitas vezes de vaso, ela não cria raízes. Então, qualquer vento que vem sobre aquele lugar, sobre aquela igreja, sobre aquela liderança, já é motivo para você sair da igreja. É motivo para você dizer, o meu tempo acabou. E aí você muda de igreja. E quando muitas vezes o Senhor não te direcionou a mudar. Entende o que eu quero falar com você? Então, a gente precisa entender isso. Sabe, queridos, nós vamos viver tempos de muitos escândalos. Muitos escândalos. Eu não estou aqui para iludir você. Pode ter certeza. Nós vamos viver tempo de muitos escândalos. Mas o objetivo desse vídeo é preparar o seu coração. É trazer um apontamento para que, quando vier as dificuldades, os escândalos, as situações difíceis, você permaneça onde o Senhor te direcionou. Que isso não abale a sua fé ao ponto de você abandonar o que Deus entregou na sua mão para fazer. Os escândalos e os erros dos líderes não podem tirar você do propósito pelo qual o Senhor te chamou. A sua resposta tem que ser para os céus e não para homens. Entende o que eu quero falar? Sabe, queridos, a minha preocupação não é com pastores que caíram, porque eu tenho certeza que eles têm amigos que vão cuidar deles. A minha preocupação é ovelhas, são pessoas que muitas vezes não têm maturidade para lidar com isso e se decepcionam. Quantas pessoas hoje estão agindo e vivendo porque o pastor está falando? Só que o dia que esse pastor te decepcionar, o dia que aquele pastor falhar com você, você vai se decepcionar e você vai colocar todos na vala comum. Você vai colocar todos na vala comum. Nenhum pastor presta para você. Mas entenda uma coisa. Não crie expectativa nos homens. Não crie expectativa nas pessoas. Esteja num lugar porque ali Deus fala com você. Esteja num lugar porque ali Deus tem propósito com você. Está entendendo? Às vezes você exige tanto de um pastor, existem pessoas que não conversam com o próprio irmão. Existem pessoas que não têm bom relacionamento nem com o pai, nem com a mãe. E querem que o pastor, o líder, tenha relacionamento com eles perfeito. Não vai ter. Não vai ter, querido. O livro de 1 Coríntios, e aí eu quero entrar um pouco nisso com você. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Sabe o que está acontecendo? Muitos líderes se tornam pedra de tropeço para pessoas que muitas vezes não têm maturidade. Entende, meu irmão? Então os escândalos virão e Deus vai, essas pessoas vão prestar conta para Deus, mas a minha preocupação é a tua vida. A minha preocupação é você, que por causa do erro do líder, do pastor, do presbítero, você está aí dentro da sua casa, sem congregar, sem desenvolver o que Deus tem confiado nas suas mãos. Não permita que, não dê esse poder todo para os homens. Homens falhos têm tirado você do propósito. Não permita que isso aconteça com você, meu irmão. Talvez você está aí na sua casa decepcionado e talvez até pensando agora, talvez até a meu respeito, é tudo igual. Não, meu irmão, não é tudo igual. O que eu posso dizer para você é que todos nós somos falhos e pecadores. Você não vai encontrar um líder perfeito. Mas entenda que por maior que seja, ou melhor que seja um líder, não crie expectativa nele. Crie expectativa em Jesus. Crie expectativa no propósito. Muitos, como Paulo está dizendo no capítulo 10, aqui no versículo 31, muitos têm se tornado pedra de tropeço. Versículo 33 diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O que Paulo está dizendo é, aquilo que depende de mim, eu não procuro escandalizar ninguém. Entende? E olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você.
Talvez nesse momento você está irado com liderança, com pastor, com igreja. Eu entendo tudo isso. E talvez você é uma das pessoas que nesse momento, talvez está dizendo assim, Deus vai trazer justiça. Deus vai trazer justiça sobre aquela igreja. Deus vai trazer justiça sobre aquele pastor. E não sei o que tem. Talvez você é uma das pessoas que está dizendo isso nesses dias. Mas eu quero ler um texto aqui com você, que está no livro de 1 Timóteo. Querido, o objetivo dessa live aqui é abrir os seus olhos, é trazer um apontamento para a sua vida e deixar claro para você. Não abandone aquilo que o Senhor te confiou por causa dos homens. Não abandone aquilo que o Senhor te deu por causa das pessoas. 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 19, olha o que a Bíblia vai dizer. Não aceites acusação contra um presbítero ou pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Uma das características de uma igreja abusiva é que os membros não podem falar nada. Nada. Você tem que falar, meu irmão. Quando nós olhamos para a vida do povo de Israel, sabe o que a gente percebe? Você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo, e o povo murmurou contra Moisés, e o povo murmurou com Moisés. É que quando eles tinham uma queixa, eles iam falar com Moisés. Quantas pessoas hoje têm queixas dentro da igreja, mas muitas vezes elas não sentam para conversar com o seu pastor. E eu sei que talvez nesse momento você vai me dizer, mas não adianta, pastor. Meu irmão, não importa. A questão não é se o pastor vai fazer o que você acha que é certo. A questão é se ele tem consciência daquilo que você tem para reclamar. E pelo amor de Deus, eu não estou incentivando ninguém aqui a ficar batendo de frente com o pastor. Não é isso. Mas você precisa entender que você tem o direito de questionar o seu pastor, sim. Você tem o direito de chegar para ele e falar, pastor, por que isso é assim? Por que isso é assado? Por que isso acontece assim? Você pode falar com o seu pastor. Sabe por que muitas pessoas não se sentem à vontade para conversar com os pastores? Porque eles não têm relacionamento com seus pastores. Eles não têm relacionamento com seus pastores. Essa é a grande realidade. E aí, seu pastor está sempre te chamando para a mesa, está sempre te chamando para conversar, está sempre te chamando para perto, você nunca vai, nunca quer conversar. Só que na hora que tem algo que você não concorda, ao invés de reclamar com o pastor, você vai falar com outras pessoas na igreja. E sabe por que você não foi reclamar com o pastor? Porque você não tem relacionamento com ele. Querido, você não entendeu ainda que a principal coisa que Satanás quer quebrar nesses dias é o relacionamento, é a comunhão. Olha o número de desigrejados, o quanto tem subido. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, no capítulo 1. Eu quero te mostrar que ficar dentro de casa, chateado, nervoso, com raiva do seu pastor, do seu líder, da sua igreja, não resolve. Não resolve. Porque é o que acontece com muita gente. As pessoas não concordam com as coisas, vão para dentro das suas casas e ficam ali nutrindo de uma raiva, de uma decepção, de uma chateação. E olha o que a Bíblia vai dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz assim, pois a ira do homem, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não vai agir com justiça enquanto você tiver com ira no seu coração. Versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para vos salvar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus quer te tirar desse lugar de rancor, de mágoa, de decepção. Deus quer te tirar desse lugar. Não adianta, meu irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas que te feriram, te machucaram, elas continuam na igreja. Elas continuam lá na liderança da igreja. Entende? A Bíblia diz que todo final de tarde, Deus ia encontrar com Adão no jardim.
E a Bíblia diz que no dia que Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. A Bíblia diz que Adão se escondeu. Só que mesmo Adão não indo ao encontro, Deus foi ao encontro. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que mesmo você nutrindo essa chateação e essa raiva no seu coração por várias coisas que te decepcionaram na igreja, Deus continua indo à igreja para te encontrar. E aonde você está? Dentro da sua casa. Você está perdendo encontros com Deus. Você está perdendo direções de Deus para a tua vida. Você está perdendo respostas que Deus quer te dar. Sabe por quê? Porque Ele está indo ao encontro, mas você não. Entende, queridos? Entende? Então, olha só. A responsabilidade. Pastor, e esses escândalos? Como é que a gente faz? Deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade não é só dos pastores que caem, da liderança que erra. A responsabilidade também é de uma geração que não consegue estudar a Bíblia. A culpa é de o povo tem se perdido porque eles não têm conseguido estudar a palavra. Hoje as pessoas pegam 10 minutinhos de vídeo no YouTube, no Instagram, e acham que conhecem a Bíblia. Na realidade, eles estão só copiando aquilo que está acontecendo nas redes sociais, mas não tem um relacionamento, uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Entende isso? Porque se a tua vida estiver firmada na palavra, e se você tiver um relacionamento firme com o Senhor, meu irmão, Mateus capítulo 7, versículo 24. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Você não vai tropeçar, não vai cair diante das dificuldades, porque você está firme em uma rocha chamada Jesus Cristo. E aí vem a pergunta, diante de todo esse cenário, vale a pena congregar? Pastor, será que vale a pena congregar? A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, não deixe de congregar como é costume de alguns. Entenda, meu irmão, deixar de congregar é deixar de estar fora da mesa. É abrir mão da autoridade que você tem como igreja. Não, entenda, não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. João capítulo 15, a palavra vai falar, eu sou a videira e vós sois os ramos. E aí eu já dou aqui a primeira característica de uma igreja séria. Uma igreja onde Cristo é o centro. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja onde o objeto de adoração não é os líderes. Você vai em igreja hoje, que você entra no banheiro, está lá a foto do líder. No altar está a foto de líder. Está entendendo? Uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica. Então entenda que deixar de congregar, você só está fazendo aquilo que Satanás quer que você faça. Deixar de congregar. Porque deixar de congregar vai tirar de você a oração, vai tirar de você a comunhão. Aí você vai falar, não, mas eu posso ser cristão em casa. Não pode. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que ele deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que significa isso? Que a única forma de você ser um cristão melhor hoje do que foi ontem, e ser um cristão melhor amanhã do que é hoje, é se relacionando com as pessoas. É ouvindo opiniões contrárias à sua. Está entendendo? E eu quero avançar para você, não quero fazer uma live longa, mas eu quero só compartilhar algumas coisas com você. Será que vale a pena congregar? Claro que vale. Claro que vale. Jesus tinha uma liderança com 12. E no meio dos 12 tinha Pedro, que o negou, tinha Judas, que o traiu, e tinha Tomé, que duvidou dele. Mas mesmo assim, Jesus não abandonou a missão que o Pai tinha confiado a ele.
É muito normal você ver as pessoas dizer, mas tem muitos hipócritas na igreja. Sim, querido, tem muitos hipócritas. Eu concordo com você. Mas a atitude dos hipócritas está sendo maior na sua vida ao ponto de te tirar da comunhão do que aquilo que Deus está falando com você. Você está dando mais atenção aos hipócritas do que aquilo que Deus está dizendo, aquilo que a palavra está dizendo. Entende? E uma coisa que eu costumo dizer é que você diz, eu não vou à igreja porque tem muitos hipócritas. Mais uma vez, eu concordo com você. Mas será que no seu trabalho não tem hipócrita? E você continua indo trabalhar? Na política tem muitos hipócritas. E você continua votando e escolhendo o seu candidato. Na sua família, talvez tenha alguém que você acha hipócrita. Mas quando eles chamam para o churrasco, você vai. Então por que de deixar de ir à igreja por causa de hipócritas? Entenda que o joio ele precisa crescer junto com o trigo. O joio vai crescer junto com o trigo. Irmão, se tivesse uma plantação só de trigo, seria maravilhoso. Não é verdade? Seria maravilhoso. Então, entenda uma coisa. Pastor, eu vou congregar então. Deixa eu te dar 3 dicas muito simples. 3 dicas muito simples. Quer voltar a congregar? Vou te dar 4, porque uma eu já dei. Procure uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro daquele lugar. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. 2, uma igreja que tenha palavra. Tem estudo bíblico na sua igreja? Palavra. O ambiente de estudo bíblico é um ambiente onde você vai tirar suas dúvidas. É onde você vai aprender a palavra. É onde você vai adquirir o seu conhecimento. Então, número 1, uma igreja cristocêntrica. Número 2, uma igreja que tenha palavra. Tem igrejas que têm 1h30 de louvor e 15 minutos de palavra. Não, meu irmão. Igreja tem que ter palavra. Número 3, uma igreja que tenha relacionamento, comunhão. Uma igreja que tenha prazer em ter momentos de comunhão, de sentar à mesa e conversar com as pessoas. De separar um dia de um sítio, vai para o sítio com a galera da igreja. Sabe, faz um churrasco na sua casa, na casa do pastor, ou na casa de um irmão da igreja, vai para lá. Nada que a igreja faz, você participa. Depois fica reclamando que não concorda com isso ou com aquilo. Menos você participar das mesas, menos você vai se sentir parte daquele local. Então uma igreja precisa ser cristocêntrica. Uma igreja precisa ter palavra. Uma igreja precisa ter comunhão. Uma igreja que produza ambientes de comunhão e de relacionamento. E número 4, uma igreja que seja transparente. Hoje eu tenho um corpo diaconal aqui, eu não tomo decisão nenhuma sem antes conversar com eles. Tem um presbítero meu que chegou para mim e disse para mim assim, pastor, depois de ficar velho, o senhor está ficando bobo? É falta de respeito. Não, meu irmão, é liberdade. É liberdade para chamar minha atenção, para conversar comigo. Eu sou falho. Eu preciso de ter um grupo de diáconos. Eu preciso ter uma liderança que me corrige, que me ajuda. Eu também estou no processo de aperfeiçoamento. Eu não sou o dono da igreja. Eu sou só o amigo do noivo. Está entendendo? Então, uma igreja precisa ser cristocêntrica. Uma igreja precisa ter palavra. Uma igreja precisa promover ambientes de comunhão. E número 4, uma igreja precisa ser transparente. O que é feito com o recurso da sua igreja? Quantas pessoas ofertam na igreja e muitas vezes não sabem para onde foi o recurso? Não é verdade? E muitos membros não têm a autoridade, não têm permissão para perguntar, que história é essa? Está escondendo o quê de quem? Tem que ser uma igreja transparente. Uma igreja que revela os seus planos, que conversa, que fala o que está acontecendo. Mas isso é coisa essas são atitudes que são feitas na mesa. Se você não senta na mesa, não adianta cobrar prestação de conta. Se você não está na comunhão, não adianta cobrar para você saber das coisas.
Nenhum líder vai ficar indo atrás de você para te falar as coisas, não. Vem para a mesa, meu irmão. Vem sentar na mesa. Está entendendo? E para terminar, entenda uma coisa. A salvação não custa nada, mas o reino vai te custar tudo. Salvação não te custa nada, mas o reino vai te custar tudo. Entende? O Egito, quando o povo sai do Egito, eles vão para o deserto. Quando você saiu do mundo, qual era o que? Entenda isso. O povo estava cativo no Egito. Deus tira eles do Egito e eles têm que atravessar o quê? O deserto. Você saiu do mundo que era o seu Egito. E agora você está onde? Na igreja. Aprenda isso, meu irmão. A igreja é o teu deserto. É na igreja que você vai ser aperfeiçoado. É na igreja que você vai ser provado. Mas é na igreja que você vai amadurecer. É na igreja que você vai entender o propósito. É na igreja que você vai sendo aperfeiçoado no relacionamento com seus irmãos. E eu termino nessa noite essa live dizendo para você. Talvez você olhe para a igreja e está extremamente desanimado, chateado. Mas eu quero deixar aqui uma palavra de alerta para você. Na época do dilúvio, só existia um lugar seguro, a arca. Tinha fezes de animal, tinha urina, tinha um mau cheiro terrível. Mas durante o dilúvio, era o melhor lugar para se estar. Pegue isso no teu espírito. Nós estamos vivendo tempos difíceis aí fora, mas a igreja é o melhor lugar para se estar. Você não está lá por causa de pessoas, você está lá por causa de Jesus. Então, meu irmão, volte para a comunhão, volte a se relacionar, vá para a mesa. Não dê poder às pessoas para te tirar da mesa. E pode ter certeza, você vai amadurecer, você vai crescer, para quando vier as tempestades, você permanecer firme. Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar você. E assim, pode ter certeza, eu vou estar orando por você, mas não fique fora da comunhão. Os escândalos virão. Nós viramos o ano com uma palavra-chave aqui na igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Leia, não se preocupe. Deus vai expor mais líderes. Deus vai expor mais liderança. Mas isso não pode tirar você da onde Deus te colocou. Quero que você curva a sua cabeça, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa. Obrigado, Deus, por essa pessoa que acabou de assistir esse vídeo. Eu sei que talvez é alguém que está decepcionado, chateado, triste, e não tem mais força nem para ir à igreja. Mas eu quero declarar, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Estende a tua mão de graça e misericórdia. O Espírito do Senhor possa tocar nesse coração agora. E que essa pessoa não venha abrir mão daquilo que o Senhor tem para ela, por causa de escândalos e dificuldades. Mas que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor conduza essa pessoa a um lugar de maturidade. Em nome de Jesus. Pai, muitas pessoas estão abandonando os relacionamentos. O número de desigrejados tem crescido. Mas nós continuaremos aqui, orando e declarando que a igreja tem as suas dificuldades, mas é o melhor lugar para se estar. A igreja é a tua noiva. A igreja é composta de pessoas e pessoas falhas. E nós te damos graça, porque somos falhos, mas estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Declaro a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E não custa pedir. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha, comenta sobre a palavra. Eu quero interagir com você. Obrigado por estar aqui comigo. Que Deus te abençoe. E vamos firmes, porque maior é aquele que nos chamou. Deus te abençoe.